Olá, meu nome é Ana Cláudia e seu vlog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje estarei mostrando as leituras do mês de maio. Então, vamos começar? Comecei o mês lendo O Mistério do Trem Azul, da Agatha Christie. Eu amo essa mulher. E o Poirot ele é contratado para investigar o assassinato de uma jovem, filha de um milionário. E o principal suspeito acaba sendo o ex-marido dela, de quem ela está separada e está lutando para conseguir o divórcio. Não é um dos melhores livros da Agatha, está bem longe disso, e a própria autora considera como um dos seus piores livros. Embora eu tenha gostado um pouquinho mais dele do que eu gostei dos Quatro Grandes. Em seguida eu li Travessia, que é o último volume da saga da Casa das Sete Mulheres. E nesse livro a autora vai focar então na história da Anitta e do Giuseppe Garibaldi. Então a gente vai retornar para a Guerra dos Farrapos. Foi onde eles se conheceram durante a travessia de Laguna, acompanhando todos os percalços dele até a morte da Anitta. Foram leituras muito interessantes. Eu creio que se você gosta de romances históricos, você vai curtir bastante essa saga, principalmente porque ela traz um pouco da história do Brasil. Depois eu concluí o Memorial do Convento do Saramago, que foi uma leitura bastante interessante. Também um romance de cunho histórico. E o fundo histórico aqui é a construção do Palácio Nacional de Mafra. O Saramago ele vai se utilizar de personagens fictícios nessa história, mas também de personagens reais. E eu gostei muito de acompanhar toda a crítica que o Saramago fez, de pesquisar um pouquinho mais sobre a construção do palácio. Claro que esse livro não foi uma leitura fácil. A escrita do Saramago ela é bastante complexa, ela demanda bastante do leitor, mas todo o esforço é recompensado no final da leitura. Então é um livro assim que eu recomendo também. Depois eu concluí a peça Hamlet. Eu nunca tinha lido Hamlet e foi incrível, foi muito legal. E essas leituras das peças de Shakespeare têm me deixado com muita vontade de conhecer um pouquinho mais da história da Inglaterra, assunto no qual eu sou bastante leiga, e essas leituras têm despertado bastante o interesse. Nessa peça a gente tem o Hamlet e ele descobre que o seu tio foi o responsável pela morte do seu pai, para que assim ele pudesse casar com a sua cunhada e tomar o reino para si. E é muito interessante como o autor vai colocando esse ciclo de violência, esse ciclo de injustiça e todas as consequências que isso traz. Concluí também a Tentação do Impossível, do Vargas Llosa. E esse livro é uma análise crítica sobre o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, também conhecido como meu livro favorito da vida, e leitura sensacional. Todos os pontos levantados por Vargas Llosa nesse livro foram bastante interessantes. E acabou enriquecendo bastante a leitura que eu fiz de Os Miseráveis. Nem o livro é perfeito, então sim, Os Miseráveis tem as suas falhas. Foi um livro que recebeu bastante críticas negativas da sua época e o Vargas Llosa vai estar comentando um pouquinho mais sobre isso. E foi uma leitura incrível e eu curti muito esse livro. Concluí também A Noiva do Barão, que é o primeiro volume da série Família Devon. É um livro que está cheio de clichês. Nada surpreendente, porém foi uma leitura bastante agradável, bastante gostosa de ser feita. Foi uma leitura que veio bastante a calhar depois de tanto livro pedreira que eu peguei. E aqui a gente vai ter o Robert Devon. Ele tem uma simples missão para cumprir, que é escoltar a noiva do seu irmão para o casamento, a jovem Lisbeth Phillips. E acaba que eles se apaixonam. E eles ficam divididos em seguir o plano. Ela se casa com o irmão dele, tentando sufocar o sentimento que ambos sentem, ou acabam ficando juntos, correndo o risco de despertar a fúria do irmão e do rei. Pretendo continuar a série, quando eu não sei, mas assim que possível eu pretendo dar sequência. Eu havia separado esse livro para representar o Peru no projeto Lendo o Mundo, porém quando eu fui ler, eu percebi que não tinha nada a ver com o projeto. Ele não apresentava o Peru de forma alguma, por isso eu resolvi pegar outro livro do autor e eu acabei pegando Lituma nos Andes. E nele a gente vai acompanhar as desventuras do Lituma, que é um policial, durante várias revoltas civis que ocorreram no Peru. Então a gente vai acompanhar algumas investigações e é um livro que vai fazer um retrato então dessa sociedade peruana nessa época. A gente conversa melhor sobre ele no post que vai sair em breve. Reli também o livro Os Caravelhos do Diabo para a discussão do clube literário que está rolando na escola onde eu trabalho. Esse é o livro que a gente vai estar discutindo em junho e no finalzinho do mês de maio eu fiz a releitura dele. E nesse livro a gente vai ter o Alberto, ele é um estudante de medicina e certo dia o seu irmão Hugo, que é um ruivo de cabelos vermelho fogo, recebe uma caixinha com um escaravelho dentro. A princípio eles acham que é uma brincadeira e não dão muita importância para isso. Porém, o seu irmão é assassinado e isso vai desencadear uma investigação. E o desenvolvimento dessa história é incrível, eu acho muito legal. A forma como que a autora foi construindo a sua narrativa, a forma como que ela vai envolvendo o leitor na trama. Essa pra mim foi uma releitura e teve alguns pontos que eu percebi que acabaram me incomodando.
e que não me incomodaram no primeiro momento. Alguns comentários bastante sexistas, mas devemos lembrar que o livro foi escrito na década de 50, então isso já faz uns 70 anos, e acabam não diminuindo o valor da obra no geral. É um excelente livro para a formação de novos leitores, devido à sua trama bastante envolvente e instigante. E para finalizar o mês, eu acabei lendo a novela Entre a Cruz e a Espada, e essa novela ela faz parte de um projeto do grupo editorial Increase. Todas as autoras dessa agência estarão fazendo releituras de história da Disney focada em personagens femininas fortes. Entre a Cruz e a Espada, então, é uma releitura do Corcunda de Notre Dame, tendo como foco a Esmeralda. E foi uma leitura, assim, que eu gostei muito. A gente consegue perceber todos os elementos do Corcunda de Notre Dame dentro da história, numa releitura atualizada. Foi muito interessante, eu gostei muito, e eu quero muito ler a de Hércules, porque a Megra é maravilhosa. Então é isso, esses foram os livros que eu li no mês de maio. Me conte nos comentários o que você andou lendo. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!